Olá, pessoal! Vamos dar início, então, ao módulo 4 de Filosofia da Linguagem. Hoje, como eu tinha comentado com vocês, nós vamos fazer o fechamento do pensamento do Wittgenstein do Tractatus. E hoje, então, nós vamos trabalhar a questão do místico, a questão da ética, nessa obra que nós estamos analisando. Para nós podermos abordar de modo completo e de modo mais aprofundado esse aspecto da linguagem no Tractatus, hoje eu resolvi trazer algumas passagens de comentadores acerca do tema. Então eu vou trabalhar com um artigo do Edmilson Azevedo, se chama O Místico em Wittgenstein, a Filosofia e os Limites da Linguagem. O Edmilson é professor titular do Departamento de Filosofia da UFPB, e esse artigo é bem interessante, bem completo, por isso eu vou trazer algumas partes dele aqui. Também nós vamos trabalhar com o dicionário Wittgenstein do Bloch, uma pequena passagem, eu vou fazer a leitura para vocês. É um dicionário que, na verdade, eu já venho trabalhando algumas passagens ao longo das nossas videoaulas. Então, até se vocês quiserem, depois posso disponibilizar no ambiente, é bem interessante. Nós vamos trabalhar também um pouquinho do pensamento do Margut Pinto acerca da questão do Tractatus. Como eu tinha comentado, ele que faz essa nomenclatura entre a escada lógica e a escada ética. E ele vai trabalhar no artigo O Tractatus de Wittgenstein como uma obra de iniciação à parte da escada ética também. Então eu resolvi trazer alguma coisa e também algumas passagens do Tractatus, né, que é fundamental como obra que nós estamos investigando, certo? Bom, para nós fazermos um link com o que nós já trabalhamos, né, do pensamento do autor, é importante a gente retomar e pensar sobre qual é a tarefa do Tractatus, né, qual o objetivo do Wittgenstein quando ele escreve essa obra. Como vocês devem lembrar, o objetivo dele, como nós comentamos no início do terceiro módulo, é bastante ousado, digamos, ambicioso, melhor palavra, que seria a resolução de todos os problemas filosóficos. Vocês devem lembrar que eu dizia que se considera que a linguagem criaria monstros que adviriam do mau uso da linguagem. Na verdade, a linguagem filosófica, criaria esses monstros que, conforme nós fôssemos estudando a linguagem e as suas relações, nós perceberíamos que esses problemas desvaneceriam. E a gente vai chegar nesse ponto na nossa videoaula. Então, essa questão, então, de tentar resolver esses problemas filosóficos vai levar à questão da relação entre o que pode ser dito e aquilo que pode ser apenas mostrado. Porque essa é uma das frases célebres, né? Passagens célebres do Wittgenstein, que diz que daquilo que nós não podemos falar, nós devemos nos calar. Então, e do que nós não podemos falar? E essas coisas das quais nós não podemos falar, nós podemos apenas mostrar. Então, eu vou fazer uma passagem aqui da obra do artigo do Azevedo, do Edmilson Azevedo, e aí eu vou fazendo alguns comentários. A dinâmica da nossa videoaula hoje vai ser assim: eu faço leitura de algumas passagens e faço comentários. Aí vocês vão acompanhando nos slides conforme eu vou fazendo a leitura, certo? Bom, cito. No entanto, a postura filosófica de Wittgenstein quanto ao papel da filosofia e aquilo que ela tem a dizer se situa em outro registro que não aquele tradicional. O tema da filosofia parece, portanto, se situar em outro lugar que se coloca à medida que aparece a problemática do místico na linguagem do Tractatus. Isso implica propriamente que esse elemento místico comporta a possibilidade de uma explicação daquilo que propriamente não é parte da filosofia, implicando assim, muito antes, uma via negativa dos limites entre o que é permitido e o que não é, no que toca especificamente aos limites do conhecimento filosófico. Noutras palavras, a solução dos problemas filosóficos empreendida pelo Tractatus tem na relação entre o dizer e o mostrar
seu ponto de apoio para uma definição negativa da filosofia e seus problemas. Então, o que a gente tem de mais importante aqui, de importante a ter em mente com relação a essa passagem? A gente vai ver aqui que o Azevedo está falando que o papel da filosofia vai se mostrar negativamente, né, através da demonstração dos limites entre o que é possível falar, aquilo que é possível dizer, né, e o que não é possível dizer, ou seja, o que é possível e o que não é possível fazer com a linguagem. Né? E esses limites da linguagem vão limitar o fazer filosófico. Então, a gente tem essa relação da linguagem com a filosofia. Então, a gente vai ver, né, que, na verdade, esse limite vai ser que a gente não pode falar sobre essas proposições metafísicas, que dizem respeito a problemas metafísicos. Delas, na verdade, só se pode mostrar e não se pode dizer. E aqui que vai estar a esfera do místico, que a gente vai aprofundar agora adiante. Bom, então, como a gente vê essa questão do místico e essa relação entre mostrar e dizer com tudo aquilo que a gente veio trabalhando no módulo anterior acerca do Tractatus? O Azevedo, novamente, tem uma passagem que é bastante interessante, a qual eu vou ler para vocês e vou elencar os principais pontos a serem considerados. Bom, passo a leitura. Como se sabe, todo trabalho do Tractatus se pauta pelos limites entre duas linguagens. Uma linguagem dotada de sentido, a das ciências naturais, e aquela desprovida de sentido, a linguagem da metafísica. Enquanto obra de lógica que se pretende ser, o Tractatus tem como intenção aquilo que está resumido na frase do prólogo da obra. Todo o significado do livro pode resumir-se de certo modo no seguinte: tudo aquilo que pode ser dito, deve ser dito com clareza, e do que não se pode falar, é melhor calar-se. Para Wittgenstein, o que importa aqui é encontrar aqueles elementos simples, que são as proposições elementares ou atômicas, às quais as propriedades lógicas complexas podem ser reduzidas enquanto se referem aos fatos atômicos. As proposições com sentido dizem respeito a esses fatos atômicos que se mostram por meio de representações. Enquanto os nomes individuais são desprovidos de sentido, as proposições sobre o mundo, por seu lado, são dotadas de sentido. Elas pertencem ao âmbito daquilo que se pode dizer. A lógica e matemática, ambas tautológicas, não se referem ao mundo, e, nesse sentido, carecem de significado. As proposições da ciência natural referem-se ao mundo e significam o mundo ao qual se referem. No entanto, temos conhecimento de proposições que, se por um lado não são lógicas, por outro não têm sentido. Elas não se referem ao mundo, mas sim ao místico, ao indizível. E essas proposições aqui que ele está falando no final são as proposições, novamente, da metafísica, né, da ética e da estética. Então, nessa passagem, a gente tem quais pontos importantes, mais importantes? A questão da existência de duas linguagens, uma dotada de sentido, que é a linguagem das ciências naturais. E por que ela é dotada de sentido? Porque a gente pode cotejar as proposições referentes às ciências naturais com a realidade. Ou seja, a gente pode fazer aquele paralelismo entre realidade e mundo. E é isso que está em jogo aqui. E é esse o motivo pelo qual elas possuem sentido. A gente pode analisar na realidade e inclusive, verificar o seu valor de verdade ou falsidade. Então, a gente tem essa possibilidade. Já a linguagem que é desprovida, né, de sentido seria, como nós já mencionamos, a linguagem da metafísica, porque a gente não tem essa possibilidade ela não espelha nada do mundo, porque, como vocês devem lembrar, para Wittgenstein o mundo é composto de fatos, e fatos não... A esfera metafísica da ética e da estética vão tratar sobretudo de valores, de coisas quais nós não temos também possibilidade de verificação empírica. Também aqui é importante o ponto que ele fala do Tractatus como uma obra lógica, né? E é por isso que, como uma obra lógica, e esse objetivo que ele coloca, que eu já comentei com vocês, né? Que nos pode falar, é melhor calar-se, mas é interessante a gente ver que é uma obra lógica, mas que ele vai falar que as proposições da lógica e da matemática são sem sentido, porque elas não se referem a nada
objetivamente no mundo. Então, nesse sentido, as proposições da lógica e da matemática se assemelham em certa medida com essas proposições da ética. Como vocês devem lembrar, ele fala que a lógica e a matemática, ambas tautológicas, não se referem ao mundo e, nesse sentido, carecem de significado. Da mesma forma que também as proposições da metafísica, ética e estética carecem de significado. Depois, a gente tem que considerar ainda a questão da relação aqui que ele coloca entre as proposições atômicas, que encontrar as proposições atômicas vai ser condição de possibilidade da gente poder representar esses fatos atômicos. Então, quando a gente está estudando o atomismo lógico, é justamente isso que ele está querendo mostrar. Através da existência dessas proposições atômicas, a gente tem a possibilidade de fazer essa relação entre linguagem e realidade e aferir a falsidade ou verdade com relação a essas proposições pela possibilidade de espelhamento que essas proposições fazem daquilo que é real. Então, a gente vê que elas, sendo proposições atômicas, são compostas de signos simples. Vocês devem lembrar que Wittgenstein dizia que, embora os signos simples não possam ser representados pela linguagem, eles são condições de possibilidade de sentido, e aí, sendo condições de possibilidade de sentido, eles vão espelhar a realidade. Então, aí a gente vai ter a possibilidade de, por comparação aos fatos, verificar a verdade ou falsidade. Então, esses são os pontos importantes dessa passagem do Azevedo. Bom, mas então, afinal de contas, o que significa o místico para Wittgenstein? A gente tem duas passagens aqui interessantes que a gente tem que considerar. Na verdade, a gente vai ver que o Azevedo vai comentar que para Wittgenstein a gente poderia falar da existência de duas divindades, não no sentido religioso, agora eu vou explicar para vocês, mas ele vai falar de duas divindades, o mundo, que seria a totalidade dos fatos, e o eu, que é o sujeito volitivo, né, o eu independente, sujeito volitivo transcendental, porque na medida em que ele é um sujeito volitivo, ele ultrapassa os limites do mundo, porque o mundo é composto apenas de fatos, é a totalidade dos fatos. O sujeito volitivo é um sujeito volitivo no sentido que tem vontade, que coloca a sua vontade e os seus valores, expressa seus valores acerca da realidade. Quando ele faz isso, ele ultrapassa o limite do mundo, que é esse limite da esfera dos fatos, do âmbito da descrição. Então, ele pode contemplar a essência do mundo e descobrir o valor por trás dos fatos. Então, o Azevedo vai dizer: ser o limite de um território significa ser a forma geral, isto é, a possibilidade desse território. Com relação à totalidade do território, ser uma forma é ser o seu sentido. Posto que forma e essência são idênticas, Deus é o sentido e a essência do universo, a essência do mundo, isto é, a totalidade dos fatos é a forma geral da proposição, e a forma geral da proposição é idêntica ao conceito de Deus. Então, vocês vejam, aqui a noção de Deus está relacionada à ideia de totalidade dos fatos. Mas, ao mesmo tempo que está falando com relação à totalidade dos fatos, a gente não pode ver Deus como um ser imanente ao mundo, Deus estando no mundo, e nem um ser fora do mundo. Na verdade, aqui a gente vai falar que Deus é o limite do mundo, quando a gente fala que ele é a totalidade dos fatos. Então, a gente não pode ver ele nesse sentido religioso, mas apenas como sentido, né, aquilo que dá o sentido, a essência do mundo, o sentido. A totalidade dos fatos, que é esse limite. Então, o sentido do mundo vai ser estabelecido por essa totalidade dos fatos e a gente vai identificar com Deus. Bom, então a gente tem outra passagem dele que é importante, que diz respeito a essa segunda divindade, porque isso que nós comentamos agora diz respeito à primeira divindade, que seria o mundo como totalidade dos fatos. Depois nós temos o eu independente, que é esse sujeito volitivo. Então, com relação ao eu como sujeito volitivo, ele diz: os valores não são os fatos, uma vez que se tudo está no mundo, tudo que está no mundo são fatos. Que se tudo que está no mundo são fatos,
os valores devem existir fora dos fatos e do mundo. Se entendemos por valores os atributos éticos, vemos que esses são projeções da vontade. Uma vontade subjetiva que é minha vontade pessoal. É essa vontade que é divina. O bem e o mal não são coisas do mundo. Ingressam no mundo através da minha vontade. Então, novamente, aqui nós temos a reiteração de que, na verdade, as questões éticas, as questões metafísicas não pertencem ao mundo, pertencem à vontade desse sujeito, que enquanto sujeito volitivo transcende o mundo, por isso que ele vai falar de um sujeito transcendental, nesse sentido, né? E que, na verdade, o bem e o mal dizem respeito a esses valores, a esse sujeito volitivo, que tenta compreender o sentido do mundo, né? E tenta atribuir valores ao mundo. E quando faz isso, ele ultrapassa esses limites. Né? Então, o limite, na verdade, o mundo vai ser independente da vontade humana, né? No mundo as coisas não possuem valor e só podem ser descritas, quando a gente comentou. Então, quando nós podemos descrever as coisas no mundo, a gente pode dizer elas. Se a gente não pode descrever elas, a única coisa que a gente vai poder fazer é o quê? Mostrar. Então, se as proposições metafísicas não podem ser ditas, elas podem apenas ser mostradas. E o que é mostrar? Mostrar é agir de certa maneira. Então, as tuas ações éticas, as tuas questões estéticas, questões metafísicas, sobretudo, na verdade, as questões éticas a que ele está se referindo, elas não podem ser ditas. Por exemplo, uma pessoa falar, fulano é uma pessoa boa. Ele não vai dizer, ele não pode dizer no sentido de conter a crença por trás dessa afirmação de que existe a noção de bondade em si. Na verdade, ele pode mostrar o que é algo bom, o que é um ato bom, e a pessoa compreender intuitivamente o que é o bom, mas não através do dizer, apenas do mostrar. Então, então, a gente pode dizer que quando nós valoramos as coisas do mundo, nós atribuímos valor a algo que só pode ser descrito e damos valor para o mundo. Com esse ato, a gente busca atribuir sentido para o mundo, que isso é uma coisa humana, é uma aspiração humana nossa, compreender o sentido do mundo e atribuir sentido ao mundo, como própria condição de nós conseguirmos viver uma vida que tenha qualidade, que faça sentido, né? Só que ele vai dizer que o sentido só pode ser encontrado fora do mundo, porque o mundo é composto apenas de descrições. Por isso, então, novamente, quando valoramos, ultrapassamos os limites do mundo. Então, a gente pode dizer que esse sujeito volitivo não pertence ao mundo, mas ele constitui o limite do mundo, como eu tinha comentado, no sentido que a gente estava falando de Deus, né? Visto que é através dele que o mundo é descrito. Então, quando o Wittgenstein vai dizer que, na verdade, quando a gente valora, nós ultrapassamos não só os limites do mundo, mas também os limites da linguagem, gerando, então, contrassensos, porque a gente discute questões que só podem ser mostradas. Por isso que a gente tem esses monstros da linguagem, esses problemas que são gerados, porque, na verdade, a gente está ultrapassando os limites da linguagem, os limites do que a linguagem pode falar acerca daquilo que é o caso, ou seja, do mundo. Tem uma passagem do Margutti Pinto, que eu faço agora, que é bastante importante, que clarifica um pouco essa questão do que nós podemos dizer, do que nós não podemos dizer, que eu acho importante mencionar aqui. Bom, cito. Coisa semelhante acontece no caso da ética, por exemplo, que tenta falar sobre valores em sentido absoluto, quando a linguagem só pode lidar com valores em sentido relativo, que nada mais são do que listas de fatos. O mundo só contém fatos. Os valores pertencem ao sujeito transcendental, que está para além dos fatos, no limite do mundo. Quando dizemos, por exemplo, fulano é uma boa pessoa, devemos entender essa afirmação no sentido relativo, não no sentido absoluto, cujo conteúdo descritivo envolve uma lista de fatos a respeito de uma pessoa considerada boa, como, por exemplo, ser responsável, ser respeitadora, ter carinho para com os demais, cuidar da família, etc. Se tentamos entendê-la em sentido absoluto,
afirmando que essa pessoa participa de alguma forma da bondade absoluta, a proposição perderá o conteúdo descritivo e tornar-se-á um contrassenso. Assim, ou enunciamos proposições dotadas de significado a respeito de valores entendidos relativamente como listas de fatos, ou caímos no contrassenso quando procuramos falar de valores entendidos absolutamente, sem o correspondente conteúdo descritivo dado pelas listas de fatos. Então, a gente vê aqui, na verdade, se a gente pode falar com relação à bondade de um sujeito, a gente tem que falar no sentido relativo, né, se referindo, tendo um conteúdo descritivo por trás, como, por exemplo, a gente diz que ela é uma pessoa boa, na verdade, porque ela tem essas e essas características, né, então a gente coloca uma lista de fatos para poder afirmar isso, mas a gente não pode falar no sentido absoluto. Aqui, quando a gente lê, até remonta um sentido platônico, né? Pessoa boa em si, essa ideia de bondade. Na verdade, aqui ele vai dizer que quando nós utilizamos os conceitos éticos dessa maneira, se geram contrassensos. Então, então a gente está falando de algo que não pode ser dito, estamos ultrapassando os limites da linguagem. Bom, com relação à ética, então a gente tem que pensar na questão de que qual o papel da ética, né? E Wittgenstein vai dizer que, na verdade, ela vai consistir em boas escolhas que o indivíduo pode fazer. E quando ele faz essas boas escolhas, cria-se beleza no mundo em que ele vive. Não só para ele, mas na maneira como ele vive, o que ele mostra para as outras pessoas, né? A beleza no modo de vida do indivíduo. E aí que se relaciona também o aspecto estético da coisa, né? Por isso que a ética e estética estão vinculadas aqui, embora elas não possam se constituir como teorias. Então, o místico, a gente pode dizer que é um sentimento, né? Que é um sentimento que vai surgir com base na ideia de que com relação a essas áreas, esses campos, a gente só pode mostrar, nós não podemos falar, né? Ou seja, a gente só pode mostrar aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é correto moralmente, ou seja, essas noções só vão ser entendidas por meio de ações. O belo, o correto só vai ser compreendido por meio de ações, através da observação de atos belos, de atos corretos, bons e corretos. Então, vai ser dito que o misticismo vai se referir à negação de toda atitude metafísica. O Azevedo vai dizer, então, fica claro, contudo, que o místico é aquilo sobre o qual careceria de sentido manifestar-se. Quer dizer, algo que não pode ser descrito, nem muito menos pensado, porque, ao se fazer tal coisa, se usaria a linguagem com uma finalidade que ultrapassa os limites de suas possibilidades lógicas. E nós temos uma passagem aqui, 6.522, do Wittgenstein, que mostra esse ponto, que diz o seguinte: existe com certeza o indizível, isso se mostra, é o que é místico. Bom, mas então, por fim, para nós finalizarmos a questão do místico, a gente pode questionar, né? Como se portar, então, diante dessa inclinação que nós temos para os problemas filosóficos, né? Como o homem vai ser feliz, tranquilo, né? Sendo que a busca do sentido do mundo faz parte das inclinações humanas, né? Das nossas aspirações. Tem uma passagem do Bloch que é interessante, que mostra um pouco da postura que o Wittgenstein vai dizer com relação ao que o homem feliz tem com relação ao mundo. Tem uma postura específica. Então, eu faço a leitura. Considerando que se a vida e o mundo são um só, o mundo do homem feliz, isto é, virtuoso, difere do mundo do homem infeliz. O mundo como um todo cresce e diminui conforme o eu transcendental se mostra capaz de nele encontrar significado, isto é, se o aceita como um espírito alegre ou se o percebe como um lugar hostil. Aí ele vai dizer que essa noção que o Wittgenstein apresenta do homem feliz com relação ao homem infeliz, né,
que o homem feliz seria esse que veria significado nas coisas, se aceitaria. Na verdade, tem essa ideia de aceitação do mundo como ele é, de modo alegre. E no caso, o homem infeliz rejeitaria o mundo, viria ele com hostilidade, não aceitaria o mundo como ele é, ou seja, a totalidade dos fatos. Né? O homem infeliz tentaria valorar acerca do mundo e não aceitaria que ele não tem capacidade, que ele não tem possibilidade de interferir no mundo, que o mundo independe da vontade dele. É isso que ele está dizendo aqui. Então ele diz assim, o Wittgenstein funda um ideal moral estoico sobre uma experiência mística. Aí ele diz, o Wittgenstein, estou seguro, nada pode atingir-me, o que quer que aconteça. Né? Então, nada pode atingir o homem, o que quer que aconteça, porque a postura dele vai ser de aceitação das coisas como elas são. Por isso que ele está dizendo que é um ideal estoico, porque o estoicismo tem essa postura de aceitação da realidade como ela é, e de nós não tentarmos mudar aquilo que está aquém, né, que na verdade que está além das nossas possibilidades. Se nós não podemos mudar o mundo, a gente não tem por que se estressar com isso, se preocupar com aquelas coisas que não estão no nosso poder. Então, o Locke diz, assim como a vontade não pode influenciar o mundo não pode prejudicar um homem virtuoso, pois o bem está nos olhos de quem vê, em sua capacidade de confrontar as aflições da vida com um espírito feliz. Então, sim, acredito que a gente vê, né, como fica mais fácil de conceber a noção do místico e essa ideia, né, de que daquilo que a gente não pode falar, a gente pode mostrar no sentido de agir. Não leva a essa teoria Wittgensteiniana não leva a uma inação, e não leva a exclusão dessas noções. Na verdade, elas têm um papel bastante importante de atribuição do significado da vida e da compreensão, mas que não vai ser através da fala, vai ser através da própria demonstração daquilo que é bom, do que é belo, do que é correto. Certo, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, como vocês já sabem. Certo? Até a nossa próxima aula. E boa semana. Abraço.